condomínio não pode limitar, limitar, mas vai ele pode regulamentar. regulamentar. Isso. Então, vamos voltar a essa questão. É permitido que o condomínio proíba não, exija uso de focinheira, exija que o animal só ande no colo do tutor, que ele só ande no elevador de serviço. Isso é permitido? Algumas coisas que você falou sim, outras não. Tá, então vamos esclarecer. Então vamos esclarecer o que pode e o que não pode, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos. Eu vou falar de algumas. Quer... Fala e eu complemento. Vamos lá. Porque eu acho que isso é muita. Eu vou para a prática e ele vai para a técnica. Porque eu acho que isso é a dúvida de muitos tutores. Sim. Então, assim, vamos lá. Como eu falei, né? Justamente tudo se baseia na questão de você não limitar, mas você regulamentar. A gente está falando de direito de propriedade, foi o que o Rafael falou no início, então foi legal ele ter falado logo isso, que agora a gente já tem uma noção do que é que a gente está falando, né? De como interpretar a norma lá, não chegar só simplesmente ler e ponto final. Então, vamos por parte. Você comentou, por exemplo, o condomínio pode me obrigar a usar focinheira? Ele pode, sim, obrigar a usar focinheira, dependendo do caso. Por exemplo, a própria lei estadual, ela traz um parâmetro. O parâmetro que ela traz talvez não seja o ideal, mas ela traz um parâmetro de raças praticamente de grande porte, ou animais, aparentemente, como a gente comentou, não é muito louco isso aparentemente, porque eu não tenho como saber aparentemente se ele é violento ou não, mas ela traz uma perspectiva. Então, se você tem um cachorro grande, se você tem um cachorro que talvez o temperamento dele seja um pouco mais agitado, o condomínio pode exigir. O ideal é que vá para uma assembleia, porque eu sinto que ele tem um poder administrativo de determinadas situações. Ele pode, naquele momento, vamos seguir isso aqui, já que a convenção e o regimento são omissos, então vamos seguir esse caminho, que é a minha interpretação. Mas o ideal é justamente ir para a assembleia para a gente não cair naquele conto do síndico que não seja... que siga um caminho e não siga o outro. Então é permitida uma decisão monocrática, digamos assim. Hoje, infelizmente, ainda mas a gente a gente não recomenda, Tá. porque na Assembleia você vai ter outras discussões, Claro. você pode levar alguém da BTPET para participar, Sim. e ela vai lhe orientar bem, e você vai conseguir seguir um caminho melhor para definir qual animal que vai ter que usar ou não a focinheira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que carregar ele no colo, ele pode me obrigar. O condomínio não pode obrigar você a levar o cachorro no colo, não pode obrigar você a levar o cachorro no carrinho. Tem muitos casos de cachorro em carrinho. Tem sim. Carrinhos e colo também. Conheço vários. Vários condomínios que obrigam. Recente. De clientes meus de vários lugares do Brasil, que o condomínio deles não permite. Aquilo no braço. Com certeza. Dependendo da condição física do tutor, carregar um Lulu da Pomerânia é difícil. Exatamente. Acho que aí é que entra o bom senso, né? Inclusive, e a razoabilidade. A gente entra na situação de constrangimento. Sim, Verdade. Situação de Verdade. conduta criminal. Você está constrangendo a pessoa a agir de uma determinada forma. Aí já caberia danos morais. Na verdade, eu vou até olhar minha filhinha aqui. Eu nunca decoro artigo, é o artigo 146 do Código Penal. Mas olha, vamos acabar com esse mal de que parece que todo advogado ele tem que saber tudo decorado na cabeça. Rafa, não, eu não sei ler, não. Olha, advogado, pessoal, não é obrigado. Ele pode abrir sim o código lá e dar fila. Não tem problema nenhum. Não sei disso. pra que esse negócio de prova da OAB. O cara pode checar lá, consultar. Tô brincando. É importante, Bruno. Tô brincando, gente. Tô brincando. É polêmico. Vamos Tô dizer assim, né? brincando, gente. Sim, mas bora pra gente não perder o fio da meada. Objetivamente, Rafael vai falar da parte de direito, mas objetivamente não pode obrigar ele a andar no colo, não Nem pode no obrigar ele a carrinho. andar em carrinho. O condomínio pode regulamentar, mas isso daí, essa em específico, é bem discutível. Mas o condomínio até então, ele pode regulamentar aonde você vai com o seu animal. Por exemplo, Área você da tem um piscina. elevador... Oi? Área da piscina, por exemplo. Ele pode proibir que o animal circule em determinadas áreas? Pode sim. Pode. Como é que funciona? É o seguinte. Primeiro ponto em elevador. Elevador social e elevador de serviço. A ideia aí não é você limitar a propriedade da pessoa. Não é dizer, você não pode ir no social e ponto final. Ele vai poder no social em determinadas situações. Por exemplo, você não vai receber uma visita de um prestador de serviço, você vai subir com material de construção. Por que é que você vai para o de serviço? Porque é um elevador preparado para aquilo, com a proteção ao lado, não vai ter aquele movimento de pessoas indo, sei lá, para uma festa com alguma roupa, alguma coisa do tipo. Então você evita usar o social, o seu uso de serviço por conta disso. Mesma coisa com o cachorro. Você está saindo para passear, você está saindo para uma atividade com o cachorro e alguém está indo, sei lá, para uma festa de repente, ou questão de higiene ou pelo, enfim. Então você vai ter que usar o elevador de serviço
Se o elevador de serviço estiver parado, estiver sendo usado para alguma obra ou alguma outra situação, então você usa o social. Sim. Mas você vai dar preferência para usar o de serviço. Então ele pode fazer essa regulamentação. Ele não vai dizer você nunca vai usar o social. Área de piscina. Ah, Diego, você falou que você pode regulamentar, mas não limitar. Se eu não posso entrar na piscina, você não está limitando, não. A gente tem uma diferença aí, que é o seguinte. A área da piscina, ela é tipicamente uma área destinada para o uso, para o banho humano. Então, Certo. assim, aquela piscina ela tem um preparo com uma quantidade determinada de cloro, de pH, Perfeito. de produtos químicos, que se o próprio animal entrar lá, inclusive, Pode ser prejudicial para pode ele. ser prejudicial para ele. Então, nesse caso, nessa exceção, o condomínio pode proibir que você entre com o animal lá. Então, tem essa flexibilização, digamos assim, da lei. Eu acho que o Rafael vai dar uma contribuição até mais ampla eu disso. tenho uma mas- dúvida interessante sobre isso aí. Vamos supor que o condomínio... Aliás, vamos supor não. Partir do princípio que o condomínio tem essa possibilidade de restringir, né, De certa maneira chega a ser. a circulação do pet em algumas áreas, pensando no bem comum. Certo. Né? Ele pode restringir toda a área do prédio, dizendo assim, seu cachorro você pode circular com seu cachorro para adentrar e sair. Pelo estacionamento, ainda tem essa Não, observação. vamos supor que seja por qualquer saída do tá. edifício. Tá? Qualquer saída. Pelo estacionamento, pelo hall social. Não tem problema, não precisa ser carregando, pode ser caminhando, de coleira, guia curta, etc, etc. Tá? Mas você não pode ficar dentro do prédio com seu cão. Pegue seu cão e vá pra rua. É possível isso? É assim. Isso é discutível. Tá. É o seguinte. Se você está numa área comum, você não está numa área tipo a piscina, que é preparada para um banho humano, etc. Você não tem aquela especificação toda. Então, na teoria, não existe um motivo para você limitar que o dono ande na área comum. Então, você não pode proibir, o condomínio não pode chegar e dizer você não vai andar no estacionamento com o cachorro. O que o condomínio pode fazer, é por isso que é discutível, é regulamentar. Então, ele vai dizer, você pode andar nos horários tais, você pode andar desde que você limpe, faça a higienização do local, Sim, que claro. seu animal faça necessidade. E aí tem empresas que vendem aqueles totemzinhos, né, com já um papelzinho descartável, com um Porta-saquinho. borrifadorzinho. Isso, exato. Isso. Então, o caminho que é o que a gente estava comentando um pouco mais cedo, o caminho, na verdade, hoje, é a gente entender que o diálogo, a conversa, o acerto para todo mundo viver em paz é o caminho melhor a ser seguido do que você simplesmente tentar proibir ponto final. Eu não vejo lógica, por exemplo, eu posso estar falando besteira e aí me corrijam, mas eu não vejo lógica em você chegar para um condomínio e dizer assim, ó, já que a gente pode regulamentar, então só vai poder que o cachorro passeie de 10 da noite às 6 da manhã. Eu tenho condomínios que tem regras desse tipo. Vai ser tipo, igual a só um retirar o horário. lixo, né? Então, Verdade. assim, O horário não tem sentido. então, assim, Verdade. eu não vejo sentido. Talvez o caminho seja, mas tem. Eu tenho cliente que tem essas limitações de Uhum, horário, por é. exemplo. Cada condomínio tem sua regra, mas assim, talvez o caminho melhor fosse não fazer isso, mas vamos preparar o condomínio para aquilo. Se o condomínio está preparado com saquinho, muito bem educado, com campanha, etc., eu não tenho por que limitar um determinado horário. Eu já escutei síndicos dizendo o seguinte: a gente coloca o horário limitado na noite, após o pico de chegada do trabalho, por exemplo, é até um argumento justificável, embora, como eu disse, eu defendo que seja o dia todo, mas o argumento que às vezes a gente escuta do síndico é o seguinte: geralmente de manhã, de 6 horas até umas 8, a gente tem um movimento de carro muito grande entrando e saindo. Então, se tem alguma criança, alguma pessoa passeando com o cachorro, pode acontecer algum acidente. A mesma coisa à noite, umas 5 horas até umas 7h30, 8, tem gente chegando do trabalho. Então, a gente vai regulamentar o horário por uma questão de segurança e só possa descer com o cachorro para ficar lá na área comum das 10 até as 5 da manhã. Uma pergunta. Às vezes acontece Essa isso. regulamentação, para que ela seja proposta, ela precisa ter justificativa a ser debatida em assembleia? Esse é o problema. Tem que ser levada para assembleia, né? Mas o que ele está perguntando é o seguinte: eu posso simplesmente só chegar e aprovar, ou eu tenho que ir na assembleia mostrar dados, conversar, etc. Tem uma justificativa, tem algo que... Esse é o problema de condomínio. Você não precisa. O síndico ele tem um poder muito grande, como eu falei, né? Às vezes chega a ser um pouco perigoso. Então, assim, o síndico ele pode levar qualquer assunto que ele quiser, do jeito que ele quiser, no dia que ele quiser, como ele bem entender, no horário como ele quiser, para a assembleia, sem precisar dar nenhuma justificativa. Evidentemente, alguém na hora vai perguntar: por que você trouxe essa pauta?
Mas ele pode dizer, não, eu achei cara interessante. Mas por que você achou cara Mas aí interessante? eu vou até contra-argumentar o que tu estás trazendo. O síndico tem que apresentar previamente o que vai ser discutido em assembleia. Aham, sim, Né? sim. E aí a gente entra aqui com uma questão lógica, ele tem que ter uma fundamentação de dizer, ó, o limite de horário é A, B ou C, por uma justificativa razoável. Uhum. Né? Tá certo ou errado, a gente entra em outro campo. Mas ele tem que apresentar.